Eu sou Neto de Azili e esse é mais um Papo Criativo. O Papo Criativo é uma proposta de ações virtuais que compõe a grade de programação da Casa do Tamboril do Crioula nesse momento de isolamento social. Estas ações foram orientadas e propostas pela Secretaria de Estado de Cultura para minimizar os efeitos da impossibilidade do encontro presencial. Essas ações compõem ações da Casa do Tamboril do Crioula, do Centro de Referência Casa do Tamboril do Crioula, ao qual estou diretor, e elas acontecem de segunda a sexta. Na segunda, precisamente, nós temos aqui um espaço formativo, que é o Papo Criativo. Compõe-se de web palestras, webinários, roda de conversa, lives com convidados que trabalham, que fazem ou que vivenciam a cultura, e bem como também a apresentação de temas ligados às políticas culturais a nível local e nível nacional. Então vamos conversar hoje, nosso Papo Criativo é sobre o patrimônio cultural e material brasileiro, tambor de crioula. O tambor de crioula hoje, maranhense, ele compõe as referências culturais do país, reconhecido desta forma como Patrimônio Cultural e Material Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Concedeu-lhe o título de Patrimônio Cultural e Material, sendo assim responsável de preservar a história e a memória do povo brasileiro. Esse registro foi em 2007, mas o tambor de crioula é muito antigo. Sua origem ela não é muito precisa se nós formos falar em datas e dados de datas. O que se tem são registros históricos, são relatos de memória oral dos mais velhos, em que ao longo do século XIX, no Brasil já se praticavam danças lúdico-religiosas de origem africana, praticada pelos negros, escravizados e seus descendentes. E nesse conjunto, nós temos o tambor de crioula, que resiste até hoje, fiel à sua tradição, fiel às suas características e referências, e isso é uma das razões que o título foi lhe concedido. Apesar desse longo período de existência, a continuidade dessa prática ela é preservada pelos seus fazedores até hoje. Então o tambor de crioula é uma dança circular, marcada pela percussão de 3 tambores. Esses 3 tambores a gente chama de parelhas, tocado por homens, comumente, em especial em São Luís, mas há registros e informações que mulheres tocam em outros municípios, além de outras formas de se fazer o tambor de crioula. Dançado por mulheres, chamada de coreiras, tocado e cantado por homens, chamado de coreiros. E essa dança é em roda, em circular. Uma marca das comunidades tradicionais de matriz africana que as celebrações, elas respeitam a circularidade. A vida se refazendo o tempo inteiro. A infinidade de momentos passando pela história, pela memória e pela ancestralidade. Pois bem, então esse tambor de crioula, hoje, ele tem uma importância no cenário cultural maranhense, porque a partir do título ele criou visibilidade. Uma das razões do registro como patrimônio imaterial, um dos objetivos, é proteger a manifestação da sua extinção. Mas o tambor de crioula não estava em extinção. Pelo contrário, muito forte. Estava na invisibilidade, marcada principalmente pela o que corrói a sociedade, que é o racismo e o preconceito. Então essa dança de pretos muito tempo ficou em segundo plano. Quando se torna um produto cultural, década de 70, o tambor de crioula começou a ocupar espaços de poder, espaços sociais. É o que se diz, tomou-se o lugar de fala, de protagonismo de seus detentores.
Mas o tambor de crioula, ele tem 3 dimensões. Primeiro, antes das dimensões, o tambor de crioula é atemporal. Não tem época fixa, não tem um calendário. Acontece no São João, no Carnaval, acontece no Natal, acontece em épocas diversas e acontece em qualquer espaço. Então, essa característica de democratização social e acessibilidade cultural é uma das grandes marcas do tambor de crioula. Os grupos são abertos, as comunidades são muito receptivas quando acontece essas rodas de tambor, que a gente chama a apresentação, é roda de tambor. O tambor de crioula, ele tem 3 dimensões. Para que se pratica o tambor de crioula? Nas pesquisas do registro, se percebeu que o tambor de crioula ele tem 3 dimensões. A dimensão devocional, que é a dimensão religiosa, seja ela do catolicismo popular, em homenagem a um santo católico popular, em grande maioria São Benedito, Santo Preto, ou ainda aquelas atividades ou festividades ou celebrações religiosas afrodescendentes. Os terreiros de Minas também fazem rodas de tambor, chamam os coreiros, chamam os grupos para valorizar, para saudar, para homenagear as divindades de terreiro, os encantados, os voduns, e muito deles, que é bem cultuado com o tambor do crioula, como uma forma de manifestar celebração, agradecimento, é o vodum Toi Verequete. É importante deixar claro que tambor de mina é um traço religioso marcante no Maranhão. No Maranhão, as comunidades tradicionais de matriz africana, os terreiros de tambor de mina, cultuam divindades africanas. É um ritual litúrgico. Já o tambor de crioula é uma dança festiva. Traz a ancestralidade, ela traz a identidade, mas ela é folclórica, ela é cultural do ponto de vista de entretenimento e de diversão. Apesar de que sua dimensão religiosa, paga-se promessa, tem todo um aspecto de sacralização do acontecimento. A outra dimensão é a dimensão espontânea. Os grupos, as comunidades, em eventos, em festividades, datas festivas importantes, realizam tambor de crioula, seja aniversário de um integrante do grupo, seja comemoração na festa, nos ciclos festivos das casas que são ocupados por esses grupos, as sedes, vamos dizer assim, das comunidades, acontece nas praças espontaneamente para a própria diversão. E tem a terceira dimensão, que é a dimensão de produto cultural. Essa dimensão de produto cultural, o tambor de crioula já não é espontâneo, ele também já não é devocional, apesar da presença do seu padroeiro em imagens, São Benedito comum, nessas rodas, ela tem o caráter de um produto cultural para apresentação em espaços definidos quando se realizam os grandes eventos culturais no Estado. E nesse momento, de certa forma, ela não perde a sua espontaneidade, mas ela segue algumas regras, horário, indumentária, no caso de produto cultural, as roupas, as vestes padronizadas, blusa branca, saia estampada, que é a mesma saia, é a mesma estampa da camisa do coreiro que toca, da coreira que dança a saia. Então esse formato, ele se estruturou como padrão de um produto cultural. Alguns consideram que seja espetacularização. Eu particularmente vejo com muito receio, com muito cuidado essa expressão espetacularização. Por quê? Porque a espontaneidade continua. A pessoa está ali mesmo se apresentando, ela está se divertindo, ela está vivenciando aquilo que ela acredita. Dito isto,
você pode acompanhar essas manifestações, essas características em nosso Instagram. Repito, @Casa do Tambor _ Mas nossa conversa aqui, deixa eu olhar meu roteiro, né? Nossa conversa aqui é sobre o registro. Quando, a partir de 2000, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, a partir do decreto 3551 de 2000, decreto federal, ele cria a Política Nacional de Preservação do Patrimônio Imaterial. Patrimônio, valor, referência, aquilo que te importa, aquilo que tem um valor significativo, aquilo que é importante. Patrimônio também é coisa de herança, tem essa ideia de herança legada pela ancestralidade, então é patrimônio. Cultural, a partir das atividades humanas de expressão cultural. Imaterial, diferentemente de um prédio histórico que tem existência física, para quem é do Maranhão, dos azulejos, das fachadas desses prédios que tem a história e a memória, o patrimônio imaterial, os bens imateriais, as manifestações de caráter simbólico, elas trazem a referência da história e da memória, mas não materializadas. Elas nos colocam em contato com nossa identidade. Elas nos colocam em contato com as nossas referências, com a nossa história e memória. Então, se você, por exemplo, ouve em qualquer parte do mundo, você que é maranhense, o Bumba Meu Boi, você vai lembrar da sua cidade, dos seus amigos, da sua vida, da sua história. Então, o patrimônio imaterial é justamente toda essa carga do imaginário coletivo, das referências culturais que te colocam em contato com a sua origem e suas tradições. Te traz para o lugar de pertencimento. Isso que é esse patrimônio. E o fato desse patrimônio, no caso o tambor do crioula, ser de base negra e ele ter ali, trazer a história do Brasil ali contada, nas toadas, na dança, de povos escravizados, e ele tem a possibilidade de sua manutenção, do seu processo de continuidade, levou a esse registro, a partir do tomamento do sítio histórico, do centro histórico, do hoje chamado Projeto Reviver na Rua Grande. O IFAM, nesse processo de tombamento, percebe que ali tinha uma expressão muito peculiar e muito forte, que era o tambor de crioula. Então, a partir daí, se estendeu e se direcionou para o registro como patrimônio cultural e material. Então, foi esse processo. Além disso, a tratativa com os detentores, com as representações de classe, certo? Com o governo da época. Isso começa esse processo de identificação do bem, de registro, de pesquisa em 2004, culminando em 2007 com o título. É importante deixar claro que é preciso, ou melhor, por lei, é obrigatória a participação do detentor nesses processos de preservação oficiais. Ele tem que ser consultado, ele tem que ser perguntado e informado das vantagens e possíveis interferências que isso possa haver, isso seguindo a Convenção 69. Então, a partir daí, se começa o processo de registro, se instaura o processo de registro. Solicitação dos detentores, apoio do governo municipal à época. Então, começa o processo de registro com pedido oficializado, com referendo, com aceitação dos detentores. Então, isso começa a construir um processo de reconhecimento pela identificação do bem, pesquisas, e essa identificação se dá por um instrumento que o IFAM possui, que é o Inventário Nacional de Referências Culturais, uma metodologia de pesquisa.
Depois do registro, todas essas informações são compiladas, sejam elas de pesquisa, sejam elas de registro audiovisual, e é construído um grande dossiê. O resultado de toda essa pesquisa, o que é o tambor de crioula e sua importância, esse dossiê é submetido a um órgão do IPHAN, que é o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, que é um colegiado da sociedade civil e do poder público que julga a pertinência de outorgar esse título ou não. Então, de 2004 a 2006, foi feita toda essa pesquisa pelo IPHAN, com a participação de detentores, e em 2007, na Casa das Minas, no dia 18 de junho, esse conselho consultivo, que é feito por pesquisadores do Brasil inteiro, notório saber do Brasil inteiro, se reúne em São Luís, na Casa das Minas, para julgar se concedia ou não o título de patrimônio. Na época era ministro da Cultura Gilberto Gil. E foi naquele solo sagrado, afrodescendente, de Negras Minas, que foi concedido o título do patrimônio cultural imaterial para o tambor de crioula, e uma grande festa na cidade para a comemoração. Então, a partir daí, o tambor de crioula passa a ser patrimônio cultural imaterial. Agora, é claro, para oficializar institucionalmente, é preciso formalizar. A formalização, ela aconteceu em 20 de novembro de 2007. Foi quando o tambor de crioula foi inscrito no livro de registro do patrimônio. São documentos que é como se fosse uma espécie de registro de nascimento, né? Então, esse livro que ele foi escrito foi nas formas de expressão. Então, hoje, o tambor do crioula é patrimônio cultural e material brasileiro, como forma de expressão no livro de registros. E ainda sobre esse registro, a gente pode falar que a política de patrimônio imaterial, ela define que após o bem ser registrado, duas ações são implementadas. Então, o caso do tambor de crioula, no caso. Primeiro é a criação, instituição de um colegiado, formado por detentores, pelo poder público, pela organização da sociedade civil, que acompanhem todas as intervenções estatais e que proponham ações de preservação. Esse colegiado é chamado, aqui no caso do tambor de crioula, Comitê Gestor da Salvaguarda. Então, é implementado uma salvaguarda a partir do comitê gestor. Isso é a primeira ação. Então, após o registro vem a salvaguarda. Salvaguarda é a mesma coisa de dizer que ações de preservação, de proteção do bem registrado. Então, quando se define uma oficina ou simplesmente, de forma espontânea, alguém registra com um celular o tambor de crioula acontecendo, fazendo, cobrindo um coro, e você divulga esses registros, sejam eles de fotos ou vídeos, você está contribuindo para que esse conhecimento seja repassado, fortalecido, visibilizado. Isso é salvaguarda. São ações de preservação, são ações de proteção, são ações que dão visibilidade à manifestação registrada. Então, primeiro a salvaguarda. Depois da salvaguarda, nós vamos ter uma outra ação. Já a segunda, o segundo momento, também o concomitante, tanto faz, além da salvaguarda do comitê, é que a política diz que a cada 10 anos o bem registrado tem que passar por um processo de revalidação para saber quais foram os benefícios que o registro trouxe, que mudanças positivas, negativas, esse registro trouxe ao detentor. Detentor, aquele que detém o conhecimento, é o fazedor. Então, como foi em 2007,
2007 o registro, então em 2017 fizeram 10 anos, iniciou o processo de revalidação com o IPHAN, em diálogo permanente com esses detentores. Logo em 2008, 2009, o comitê gestor, então ali formado, define um conjunto de ações que achavam prioritárias, que achavam a médio prazo, a longo prazo, que se chamou de plano de salvaguarda, construído a muitas mãos, em especial por quem faz. Constava de oficinas que aconteceram, de registros audiovisuais, e a construção do Centro de Referência do Tambor do Crioula, Casa do Tambor, que em 2018 ela foi entregue em junho. Então temos um ano de casa, e a Casa do Tambor a gente diz que ela é a materialização da salvaguarda, do registro, porque é ali que o detentor tem um espaço privilegiado de poder, de visibilidade. A casa lá, ela se constitui um equipamento cultural de multiuso. Nós temos no térreo 3 espaços: uma lojinha para o universo dos grupos de tambor e crioula, que possam vender souvenir, lembranças, material do tambor, referência simbólica, materializada. Então é uma área também, quando aberta, ia ser aberta agora, mas houve isolamento, esse problema, vai ser do detentor ali em parceria com o governo do Maranhão. E temos a galeria, que é um espaço onde toda forma de expressão negra tem para expor as suas obras, os seus saberes, independente de ser só tambor de crioula. E principalmente nós temos a área de exposição permanente, uma área museológica que conta a história do tambor, a forma de dançar, a forma de fazer, a visão dos detentores. No segundo piso, nós temos as salas de transmissão de saberes. São salas para rodas de conversa, para oficinas. Temos um grande auditório para a convivência e vivência desses grupos. E no terceiro piso nós temos um estúdio, também em processo de finalização. Um estudo de gravação direcionado à cultura popular maranhense, mas em especial por fazedor de tambor e crioula, para garantir o registro da memória. E a gente pensa o seguinte, está ficando longo já o vídeo, vamos terminar, né? O seguinte, então a Casa do Tambor, ela consegue dialogar em 3 tempos. O passado, que é a área de exposição, dialoga com o futuro, que são as oficinas que acontecem, principalmente com crianças e jovens, no presente, porque nós temos também um espaço, que é um pátio, onde toda quarta-feira se pratica o tambor e crioula. Então, esse diálogo intergeracional. Então, esse equipamento, ele é do detentor. Ele tem um espaço de prática, de visibilidade, e ele define as ações. Por isso que junto à direção, dirige junto à casa as atividades ali realizadas e pensadas, é feito com o Comitê Gestor da Salvaguarda, que se reúne cada última quinta-feira de todo mês para definir muitas ações do tambor do crioula, da salvaguarda, em especial para avaliar e contribuir com a gestão da casa. Ainda sobre a Casa do Tambor de Crioula, a gente percebe que ela eleva a autoestima desse detentor. Além de ela trazer a referência local, estadual ou nacional, ela permite esse empoderamento, essa casa deles. Então, quais foram os avanços que nós podemos falar com o título? Primeiro, a visibilidade.
Então o tambor de crioula, como eu falei, ele não estava em extinção, estava invisível. Vimos também, com a valorização do título nacional, esse empoderamento político institucional, ele levou a autoestima ela ser insuflada, vamos dizer assim, nesses fazedores. O orgulho de fazer o tambor de crioula. É uma estratégia de combate ao preconceito, desculpem, e ao racismo. Já que é um espaço potencialmente de poder dos fazedores. Uma outra vantagem é que nós percebemos uma maior aproximação, mesmo tímida, desses detentores com a gestão. Aí sim, a casa hoje gestão, faz parte do equipamento cultural, é um equipamento cultural que faz parte da Secretaria de Cultura, e a Secretaria de Cultura ela dá toda a estrutura funcional, operacional e também financeira para que a casa possa continuar servindo aos detentores que definem essas atividades. Em termos de atividades da casa, nós temos fixo toda quarta-feira, a quarta do tambor, que é a apresentação de grupos lá na casa, nesse espaço deles privilegiado. Essas apresentações são feitas por editais de chamada pública, sejam eles para o São João, para o Carnaval, ou no período da entre-safra, os editais de ocupação, que deixaram ser só de apresentações e hoje também são de oficinas. Então, toda quarta, nós temos atividades na Casa do Tambor. Continuamente, a casa está lá aberta de segunda a domingo. Na segunda, de segunda ao sábado até as 18, domingo até as 13. Então está lá a Casa do Tambor de Crioula. Nós também temos um edital de permissão de uso, onde o detentor oferece a sua oficina e cobra por isso. Ele tem direito. Nós, Estado, Casa, nós garantimos a realização dessa atividade dele, com divulgação, com material, com horários, com organização, mas toda a gestão financeira da oficina dele é dele. Então é um espaço também de geração de renda. E a gente também vê a casa um diálogo de matrizes. A Casa Tambor de Crioula ali também, como avanço, ela se configura um espaço de enfrentamento ao racismo. Então todas as matrizes ali são bem-vindas. E quais são as vantagens do registro? Ora, quais são os efeitos do registro? Primeiro, quando um bem é registrado pelo governo federal, decreto 3551, e um decreto estadual, que é a nossa política estadual, a lei 10.514, 2006, que cria a política, quando registrado, o Estado se obriga a dar condições de salvaguarda, de documentar, de acompanhar a dinâmica, de auxiliar na manutenção desses grupos em busca da sustentabilidade. Outra ação do registro, os efeitos, ele permite a transmissão de saberes. Porque isso desperta com as ações de oficina a transmissão, ao conhecimento. Então, quando no registro, em 2007, e agora, com a revalidação que está se aplicando novamente, essa é uma pesquisa frente aos detentores, frente aos grupos, essa identificação, essa documentação das ações, ela permite mapear as fragilidades ainda encontradas, as encontradas na época, que gerou um plano de salvaguarda, e as atuais para o fomento, para a manutenção, para apoio institucional. Nós podemos dizer também que, principalmente,
O registro ele traz a valorização e reconhecimento da grandeza dos bens registrados, através de instrumentos jurídicos, administrativos e científicos. É a pesquisa, é o registro, é o reconhecimento institucional, é fazer parte oficial de uma política de Estado, tanto na esfera nacional como na esfera estadual. Uma das também grandes vantagens do registro é que a gente coloca em segundo plano a cultura da escrita. E fica em protagonismo a cultura oral, a memória oral, registrada a partir da auditiva espontânea desses fazedores. Coloca o mestre no lugar, de fato, o mestre da cultura, o detentor do conhecimento, aquele que sabe fazer e aquele que define as ações de salvaguarda e de proteção. Então, o registro ele democratiza a cultura, ele valoriza os grupos, as comunidades detentoras e ele, principalmente, a partir do registro, está uma produção de conhecimentos na área do tambor de crioula. E então, a gente pode dizer também que esse reconhecimento, esses avanços, se dá também com a salvaguarda, esse conjunto de ações para a proteção do bem. Essas ações, essas medidas, elas visam garantir a viabilidade e continuidade do bem, da prática do bem. Por isso que o registro assegura a ação institucional, governamental, obrigatória para esses grupos e comunidades. A salvaguarda ela tem a função de indicar quais são as áreas de investimento na produção do bem, na transmissão do bem, na divulgação das práticas e desses saberes. A gente pode também perceber, dá uma olhada aqui no nosso, que o governo do estado, ele também reconheceu o tambor de crioula como patrimônio. Mas reconheceu como? Como assim reconheceu? Porque é o seguinte, quem registra o bem é o IFAM. Então o bem já foi registrado, já foi pesquisado, e a política, ela pede que o bem seja reconhecido. Então, no ano passado, em 2019, o governo do estado do Maranhão decreto 35153, 35.153 de 2019, reconhecendo o Complexo Cultural Bumba Meu Boi, expressão maranhense, que é como patrimônio imaterial do Brasil, a capoeira e o tambor de crioula como patrimônio cultural imaterial maranhense. Assim, na instância, na dimensão estadual, a salvaguarda pode ser imediatamente colocada em prática por esse ente. Até então, as ações de salvaguarda passavam pelo IFAM, ouvindo os detentores em parceria com o Estado, claro, mas hoje o Estado tem condições institucionais de promover esse bem. Então, promover esse bem, valorizar esse bem. Então, esses foram os avanços. Hoje o tambor de crioula, na linguagem popular, está na boca do povo, está todo mundo aprendendo, todo mundo fazendo, com as suas dificuldades. Agora, desafios. O desafio maior, primeiro, é um grande mapeamento de todos esses grupos do Estado. Primeiro desafio. Muito grupo, Estado muito grande, nós estamos nesse processo. O segundo desafio é redimensionar o formato dessa prática, essa forma de expressão, porque esse formato, produto cultural conhecido e difundido, é de São Luís, da Grande Ilha. Mas nós temos formas de fazer o tambor de crioula bem diferenciadas no estado. Temos tambor de crioula onde só homens tocam, mulher não dança. Temos o tambor de crioula da punga de homens. Temos o tambor de crioula tocado nas pernas. Temos o tambor de crioula, por exemplo, lá em São Luís do Rio Preto,
o tambor de cemitério, para as almas milagrosas. Então nós temos uma diversidade. Então o outro desafio é construir que essas referências compunham essa identidade. Um outro grande desafio é a sustentabilidade do detentor a partir da sua prática, independente do fomento do Estado. É claro que ele é importante nesse momento, nessa ruptura. Nós estamos num novo momento de tentativa de empoderamento desses detentores, a partir de ações de economia criativa e solidária, mas há uma dificuldade do entendimento. Hoje também o entendimento, nós tivemos um desafio muito grande, é que o detentor entender que a proteção não é para o grupo dele, a proteção é para a manifestação. E um outro grande desafio é conseguir alcançar mais detentores com essa política, dando visibilidade a essa política, deixando claro o que é essa política do patrimônio material, como ela é importante nesse momento simbólico, desse caos cultural que foi estabelecido a partir dessa pandemia. Então, esses desafios, eles estão sendo tentados ser sanados com a participação do detentor. Então, a política do patrimônio material, a salvaguarda do tambor crioula tem essas vantagens, tem essa possibilidade, ela conseguiu, ela permitiu o fortalecimento da prática. Então eu espero que a gente tenha tentado ser claro, a gente vai terminando por aqui, e lá no nosso Instagram, @Casa do Tambor _, nós estaremos lá para responder perguntas nos stories. Após assistir esse vídeo, vá lá que nós abriremos para perguntas nas caixas de pergunta e resposta. Um abraço a todos vocês, a gente encerra aqui o Papo Criativo e voltamos segunda-feira com mais um tema a ser divulgado. Abraço a todos, salve São Benedito e salve o tambor crioula do Maranhão.